Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Então, na nossa última aula de matemática, nós vimos sobre números divisores e números múltiplos, certo? Hoje nós vamos revisar sobre as propriedades da multiplicação, ok? Isso é matéria que a gente viu, há muito tempo atrás, porém a gente sempre está revisando. Eu lembro que a última vez que eu dei foi no quarto ano, então tem só 3 aninhos que vocês viram isso. Vamos recordar sobre as propriedades da multiplicação, tá bom? A primeira propriedade que a gente sempre aprende é a propriedade do fechamento. O que é a propriedade do fechamento? É quando uma conta dá um número inteiro, certo? E no caso, nós estamos falando de multiplicação de números inteiros. Se a gente está falando de multiplicação de números inteiros, é óbvio que o nosso resultado será um número inteiro, certo? Lembrando que o número inteiro ele pode ser tanto negativo quanto positivo, certo? E o zero, ele também é um número inteiro, porém ele não tem o sinal, ok? Um exemplo de multiplicação de número inteiro, vamos supor 7 vezes 5, que o resultado é 35. Vamos supor que é menos 4 vezes 35, o resultado vai ser menos 140. Todos esses números são inteiros, ok? Mesmo sendo positivo ou negativo, então é a propriedade dessa conta de números inteiros com resultado inteiro se chama fechamento, ok? A nossa próxima propriedade vai ser a comutativa. O que é a propriedade comutativa? É aquela coisinha que a gente sempre fala quando está aprendendo adição e multiplicação. A ordem do fator não altera o produto. O produto é o resultado. Fatores são os dois números inteiros que nós vamos multiplicar, certo? O exemplo que o livro está dando é menos 16 vezes menos 3. Na multiplicação, sinais iguais fica positivo, certo? Então, 16 vezes 3 é quanto? 48. Sinais iguais, número positivo, então vai dar mais 48, ok? E é a mesma coisa se eu fizer o 3, o menos 3 vezes o menos 16, vai dar mais 48 também da mesma forma. Então, vamos lá. Propriedade comutativa é aquela que a ordem dos fatores não altera o produto, ok? A nossa próxima propriedade vai ser a associativa. O que é a propriedade associativa? É quando eu faço a conta de duas maneiras diferentes, porém eu obtenho o mesmo resultado, certo? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo bem facinho que eu fiz aqui, que tá igual do livro, porém que foi feito por mim. O que eu quero que vocês vejam aqui? Primeiro eu vou resolver menos 9 vezes menos 15, tá bom? Menos 9 vezes menos 15 vai dar mais 135. Por que mais, Pro? Porque na multiplicação, os sinais iguais ficam positivos, ok? E agora eu tenho um positivo e um negativo. Na multiplicação, sinais diferentes ficam o quê? Negativo, certo? 135 vezes 2 é 270, ok? Agora eu vou fazer da outra forma para vocês verem o que é a propriedade associativa. Agora esse eu não vou começar a resolver pelo menos 9, eu vou começar a resolver pelo menos 15 vezes menos 2, tá bom? Lembrando que os sinais iguais na multiplicação eu tenho um sinal positivo. 15 vezes 2, 30, ok? Agora eu tenho um sinal positivo e um negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, eu obtenho um sinal negativo. 30 vezes 9, 270. O que eu quero que vocês vejam? Que na propriedade associativa, independente da ordem que eu resolvi as questões, tá vendo? Aqui eu comecei do 9 vezes 15 e aqui eu comecei do 15 vezes 2. Eu obtive o mesmo resultado, certo? E agora, a nossa propriedade do elemento neutro. Vamos lembrar quem é o elemento neutro na adição? Na adição, o elemento neutro é o número 0, certo? E na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Por quê?
porque ele não vai alterar o resultado do número inteiro que estiver junto com ele, mesmo sendo somado e mesmo sendo multiplicado, certo? Um exemplo, 8 mais 0, 8, não é? E na multiplicação, todo número vezes 1 é ele mesmo. Se eu pegar 200 mil vezes 1, vai ser o 200 mil. Por isso que o 1 é o elemento neutro, certo? Agora nós vamos para a propriedade distributiva. Eu vou ler aqui um pouquinho, mas depois eu vou explicar para vocês, tá bom? A propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição de números inteiros também é válida quando multiplicamos um número inteiro pela diferença de outros dois números inteiros. Eu vou fazer aqui para vocês o passo a passo, tá bom? Para não ficar dúvida sobre a propriedade distributiva, mas ela é muito facinha também, tá bom? O que eu quero que vocês reparem nessa expressãozinha numérica? Que nós temos parênteses, multiplicação, colchete e mais parênteses, certo? Então, nós vamos começar a resolver por onde? Pelos colchetes. A gente tem que tirar os números dos colchetes, ok? Então, vamos lá. Lembrando do jogo de sinais da adição e da subtração. Quando eu tenho sinais diferentes na adição, eu subtraio eles e conservo o sinal do maior. Quem é maior aí? O mais 7 ou o menos 4? O mais 7, não é? Então, agora eu vou só subtrair os números. 7 menos 4, 3, ok? Então, eu tenho mais 3 vezes mais 3. Na multiplicação, sinais iguais, eu tenho sinal de quê? Positivo. 3 vezes 3, 9, certinho? Agora eu vou mostrar para vocês a forma de resolver essa expressão através da propriedade distributiva, tá bom? Nessa daqui, o que eu quero que vocês vejam? Que eu fiz uma ligação entre o 3 e o vezes 4 e entre o 3 vezes 7. Vou mostrar para vocês como vai ficar, para depois mostrar como nós vamos resolver. Como é distributiva, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir o número 3 para todo mundo que ele vai ser usado, tá bom? Eu não liguei ele com menos 4, então eu vou fazer isso aqui também. Menos 4, certo? Dá um espacinho para ficar bonitinho igual ao outro. Agora dou um espacinho maior e vou somar o mais 3 com quem? Vou multiplicar o mais 3 com o mais 7. Tá bom? E vou mostrar para vocês que o resultado vai ser o mesmo. Multiplicação, sinais diferentes, sinal do menos, certo? Sinais diferentes, sinal negativo. 3 vezes 4, 12, ok? Agora eu copio esse mais aqui, ó. Eu tô jogando ele pra cá. Deixa eu dar um espacinho e colocar ele bem de baixo, que é pra gente não confundi-lo. E agora na multiplicação, sinais iguais, sinal positivo. 3 vezes 7, 21, ok? Agora nós vamos resolver essa adiçãozinha aí, certo? Lembrando que eu não posso deixar o quê? Esses dois sinaizinhos juntos, certo? Então, agora eu vou diminuir um pouco essa conta que ela está muito longe uma da outra. Como eu não posso deixar os sinais juntos, eu tinha que ter colocado um parênteses, certo? Agora, para resolvê-la, eu vou resolver o menos 12 mais 21. Aí ela vai ficar bonitinha assim, ó, menos 12 mais 21. Na adição, sinais diferentes, a gente faz o quê? Subtrai e conserva o sinal do maior. O maior aí, no caso, é quem? O mais 21, certo? 21 menos 12 mais 9. Vocês viram, agora deixa eu ficar longe, que esse resultado foi o mesmo que esse? Só que esse daqui, a nossa conta ficou o quê? Bem maior, porque nós distribuímos o 3 que estava multiplicando
para os dois números que ele ia multiplicar depois, certinho? Então, vocês têm essas duas alternativas de fazer, certo? É claro que quando o livro estiver falando para vocês fazerem na propriedade distributiva, vocês vão ter que fazer das duas formas, ok? Mas eu prefiro usar essa daqui, que é bem menor e mais rápida de fazer. Mas se alguém gostou dessa forma de fazer aqui, ó, fica à vontade para fazer, exceto quando o livro pede para fazer das duas formas. Meninos, agora eu vou resolver para vocês a número 1 da página 10 para vocês verem que ela é bem fácil, só que ela é cansativa, ela é chatinha de fazer, mas ela é super fácil. Na número 1, eles estão pedindo para aplicar o quê? Na letra A propriedade comutativa, certo? A comutativa é aquela que a gente pode fazê-las de várias formas que nós vamos obter o mesmo resultado. Então, eu vou fazer para vocês a letra A, tá bom? Eu vou fazer contando o 8 9 vezes, porque eu tenho o que aí? 9 vezes 8 é igual a 8 vezes 9. Ou mais 9 vezes menos 8 é igual a menos 8 vezes mais 9, certo? Num passe de mágica apareceu esse monte de 8. Vamos contar quantos 8 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certinho, então, porque eu vou fazer o menos 8 vezes mais 9. Então, eu tenho que repetir o 8 9 vezes, certinho? Vamos lá primeiro brincar com o joguinho de sinais, tá bom? Menos 8 mais menos 8, menos 16. Menos 16 mais menos 8, menos 24. Menos 24 mais menos 8, menos 32. Menos 32 mais menos 8, menos 40. Menos 40 mais menos 8, menos 48. Menos 48 mais menos 8, menos 56. Menos 56 mais menos 8, menos 64. Menos 64 mais menos 8, menos 72. Menos 72, certo? Agora, outra forma de fazer a propriedade comutativa vai ser repetindo o 9 8 vezes. Lembrando que o 9, o sinalzinho dele é de quê? De mais. Aí eu vou fazer mais 9, mais 9, mais 9, 8 vezes. E eu quero saber quanto que vai dar, certo? Lembrando que o resultado tem que ser menos 72, mas eu quero que vocês façam aí no livro de vocês bem bonitinho. Então, vamos lá revisar tudo que eu já falei sobre as propriedades da multiplicação, tá bom? O fechamento é quando a multiplicação de dois números inteiros resulta em um número inteiro, certinho? Comutativa é essa que nós acabamos de fazer, que eu posso fazer tanto o 9 vezes o 8, quanto o 8 vezes o 9, que eu vou obter o mesmo resultado, certo? A associativa, que é quando eu posso resolvê-las de diferente forma e obtendo o mesmo valor. O nosso exemplo foi o menos 9 vezes menos 15 vezes menos 2. Primeiro nós resolvemos menos 9 vezes menos 15 e depois nós resolvemos menos 15 vezes menos 2, certinho? A nossa próxima propriedade foi o elemento neutro. Lembra que o elemento neutro da multiplicação é o número 1, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, não é o zero, igual na adição. Porque todo número vezes o zero é zero, então ele não deixa o número neutro. Quem deixa o número neutro é somente o número 1, certinho? E o último que nós vimos foi a propriedade distributiva, que é o quê? Aquela que eu pego o número que está multiplicando e multiplico pelos outros, fazendo chuveirinho, certinho? Então é isso, meninos. Hoje a atividade vai ser somente da página 10 do livro de matemática, para vocês terminarem os trabalhos e as atividades, tá bom? Até mais, tchau, tchau!